Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, nós que merecíamos receber o castigo diante do Senhor Deus teve misericórdia através do sangue precioso do Senhor Jesus, pagou todo o salário do nosso pecado e fez com que nós não recebêssemos mais o castigo e o juízo diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa graça e incrível amor que o Senhor Deus nos permitiu. Senhor, nesse tempo também, que o Espírito Santo, o Senhor, possa estar junto conosco, que possa nos permitir aprender o necessário dentro do Senhor, que através da palavra do Senhor, o nosso espírito possa ser iluminado, que nós possamos ser estabelecidos fortemente diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus permita para que nós possamos agir de forma adequada, possamos ter a coragem e a ousadia, Senhor. Até o dia de estarmos diante do Senhor Deus, que nós possamos receber todo o elogio e a graça diante do Senhor Deus. Senhor, nós todos que estamos dentro da sua igreja, realmente muitos irmãos estão ouvindo a palavra, que o Senhor possa permitir a graça para todos eles, no retiro também, Senhor, para que todas essas pessoas possam receber a salvação, que o Senhor possa ajudar nesse trabalho. Nesse momento, todo o trabalho da igreja também, que o Senhor e o Espírito Santo possa se encarregar, e nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Redentor. Amém. 있습니다. Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de primeira epístola de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4 e 5, eu irei ler. Está no Novo Testamento. Versículo 4 e 5. Capítulo 5, versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é até aqui. Então o retiro de outono está em andamento no momento. Então já acabou o retiro de verão, mas o retiro de outono realmente já está acontecendo. E passou de 6.000 pessoas inscritas no tempo de outono, e contando com as pessoas voluntárias, dá em torno de 7.000 pessoas presentes agora no local de retiro da Galileia. Então, quer dizer que realmente são milhares de pessoas reunidas naquele local, e acredito que o Senhor Deus irá se agradar. Tá, nesse exato momento é o momento onde o Evangelho é pregado. É por isso que eu gostaria que todos os irmãos possam ter o coração de oração. Então hoje nós iremos aprender a palavra de 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Vamos pensar sobre essa palavra. Então se nós olharmos em capítulo 5, versículo 4, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Então todos que são nascidos de Deus. Então, existe aquele que é nascido de Deus. Então, você ser nascido de Deus quer dizer que você nasceu de novo. Então, todo aquele que nasce de novo, existe uma similaridade. Quer dizer que todos aqueles que são nascidos de Deus, que nasceram de novo, falando de outra maneira, são aqueles que vencem. Então, as pessoas que nasceram de novo são as pessoas que vencem. Então, o que esta pessoa vence? Ela vence o mundo. Então, ele vence o mundo. E o motivo principal de ele conseguir vencer o mundo, então, porque se nós olharmos, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Já que temos a fé, nós somos pessoas que vencemos. Então, se não for aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, quem é que vence o mundo? Então, se nós olharmos nessa palavra, é um versículo muito importante que se reflete na Bíblia toda e podemos ver como realmente uma das palavras principais. Então, se nós meditarmos nesse versículo, todo aquele que nasce de Deus, e o Senhor ele está dizendo de forma explícita que existe alguém que nasce de Deus. Então, vamos pensar isso primeiro. Realmente, todos aqueles que nascem de Deus, existe uma similaridade. Existe uma similaridade de que todos aqueles que nascem de Deus vencem. Todos aqueles que nasceram de novo, nascem de Deus, são aqueles que vencem. Contra o que eles vencem? Eles vencem contra o mundo. Então é por isso que se nós olharmos, o adversário que você enfrenta é o mundo. Você vence o pecado, você vence o diabo, você vence as tentações e as dificuldades. E qual é a prova disto? A prova disto é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você vencer tem um significado não singular, mas dentro da vitória, realmente não quer dizer que não exista realmente uma sujeição. Realmente não está dizendo que só porque você vence, você nunca é derrubado, você nunca falha. Realmente dizer que você tem a vitória, quer dizer que você tem a força de conseguir superar as dificuldades, conseguir se levantar novamente. Então é uma bênção da promessa de Deus. Então será que eu realmente nasci de novo? Hoje nós iremos pensar isso de forma exata. Então, realmente, o que é a vida de fé adequada também poderemos aprender hoje. Então, se nós olharmos o versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, existem aqueles que são nascidos de Deus. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 1. Palavra de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 13.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se nós olharmos aqui, as pessoas que nascem em Deus são filhos de Deus, e você nascer de novo não funciona pelo sangue. O que quer dizer isso? Então você dizer, eu vou nascer de novo porque eu sou descendência de Abraão. Mesmo que você seja descendência de Abraão, você precisa nascer de novo. Mesmo que você diga, minha mãe é uma frequentadora, uma crente, desde quando eu estava na barriga dela. Mesmo que a mãe tenha recebido a salvação, tenha nascido de novo, o filho não nasceu de novo. Isso não é do sangue. Cada um individualmente precisa receber a salvação. É por isso que isso não é do sangue, nem da vontade da carne. O que isso quer dizer? Vontade da carne. Quer dizer que dentro de você tem todos os esforços e zelo. Quer dizer que não é pela vontade da carne. Vontade da carne quer dizer que qualquer esforço, dedicação que eu tenha dentro de mim, isso não é suficiente para me fazer nascer de novo. Realmente, e também não é nem da vontade do homem. Carne quer dizer que é todo esforço, zelo que você tem em si. Você não ser da vontade do homem quer dizer que realmente seja habilidade, seja uma regra, seja uma lei determinada do homem, não tem como te fazer nascer de novo. Então não adianta você dizimar muito bem, fazer muito bem a oferta, orar pela madrugada, não adianta você ter boas obras, não adianta você cumprir a lei ou regras, que você não vai nascer de novo. Então, você nascer em Deus não é pelo sangue, não é pelo esforço e dedicação do homem, também não é por todos os planos, leis, realmente planejamentos do homem. Com nada disso é possível. Então, mas aqueles que nasceram de Deus, mas de Deus. Então, você nascer de novo, quer dizer que você nasce de cima. Então, é por isso que se nós olharmos na palavra de João, realmente se você não nasce de novo, que realmente nascer de novo quer dizer o quê? Que nasce de Deus, vem de cima. É por isso que ele fala, são aqueles que nasceram de Deus. Existem pessoas que nasceram de Deus. Você nascer de novo é algo surpreendente. Vamos procurar Salmos 87. Salmos 87. Versículo 6. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Selá. Se nós olharmos esse tema, o que significa? Então, o Senhor Jesus ele veio para a terra de Sião, ele morreu pelo povo de Israel, pelo mundo. Quer dizer que realmente na terra de Israel, em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, enquanto o evangelho foi pregado por todo o mundo, pelo evangelho do Senhor Jesus, as pessoas que nasceram de novo. Então isso representa, quer dizer que você vir de Sião, quer dizer que você é nascido de Deus. Então quer dizer que realmente o evangelho que foi pregado em Jerusalém, realmente isso vem de cima. Então quer dizer que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, realmente nesse processo onde o evangelho era pregado, o Senhor, ele realmente estava registrando o seu povo, estava fazendo a contagem, quer dizer que ele vai contar quantos que receberam a salvação. Daí ele vai dizer, realmente esta pessoa nasceu de novo. Essa pessoa nascer de novo, quer dizer que ele nasceu de cima. Então uma pessoa que nasceu de novo, realmente nessa pessoa que nasceu de novo, qual é a similaridade? Qual é a igualdade que temos? Quer dizer que realmente representando de outra maneira, você nascer de novo, você é um vencedor. Então, aqueles que realmente nasceram de Deus são aqueles que vencem o mundo. Então, o homem que nasceu de novo é o homem que vence o mundo. Então, se nós olharmos realmente em alguns grupos, eles separam os cristãos em aqueles que podem vencer e aqueles que não conseguem vencer.
mas isso não está certo. Realmente na Bíblia já está expresso que aqueles que nascem de novo são aqueles que vencem. Então o Senhor Jesus é aquele que vence. Então quando uma pessoa nasce de novo, o Espírito do Senhor entra dentro dele. Então o Senhor é aquele que vence, o Senhor é o Espírito da vitória que está dentro dele. É por isso que essa pessoa é uma pessoa que pode vencer. Então realmente neste mundo, mesmo que realmente tenha tribulações e dificuldades, nós precisamos ser firmes e fortes, porque o Senhor ele já venceu o mundo. Então, é por isso que se nós olharmos em Apocalipse, também realmente povo de realmente tribo de Judá, nós precisamos ver que o Senhor é aquele que já venceu. Então, o Senhor é aquele que já venceu. Então, dentro do Senhor Jesus, nós também somos aqueles que vencem. Então, vamos procurar a palavra de Apocalipse, capítulo 17. Palavra de Apocalipse, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. O Senhor é aquele que venceu. Então, o homem que recebeu o chamado do Senhor, realmente aqueles que são eleitos, são fiéis, aqueles que são nascidos do Senhor, igualmente já venceram. É por isso que se nós olharmos na Bíblia, realmente aparece a distinção das pessoas que receberam a salvação para as pessoas que não receberam a salvação. As pessoas que receberam a salvação são aqueles que vencem. Vamos trocar Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se nós olharmos aqui, versículo 8, são as pessoas que não receberam a salvação. Então, as pessoas que não receberam a salvação, no versículo 7, depois ele fala em contrapartida, aquele que vence. Então, quem vence? Realmente, uma pessoa quando recebe a salvação, quer dizer que ele já venceu. Então, realmente, o diabo ele atrapalha para que a pessoa não receba a salvação. Então, o diabo ele nos diz, você é jovem, mas você já quer receber a salvação? Você precisa curtir o mundo e depois receber a salvação. Então, o mundo nos chama, a carne nos chama, todas as coisas nos chamam. Então, mas realmente, as coisas da carne parecem tão importantes e realmente, mas no momento que você ignora e você considera o Senhor e você vai beber dessa fonte da água da vida do Senhor, você pode vencer o diabo. Então, realmente, antes, uma pessoa que estava no diabo, estava presa no diabo, estava presa no pecado. É por isso que essa pessoa não consegue receber a salvação. Não é mesmo? Então, uma pessoa que está segurando a bebida na mão, a garrafa de bebida alcoólica, ele não consegue receber a salvação porque ele está segurando a bebida. Se ele tem o coração de amar este mundo, não tem como entrar o coração da salvação dentro do coração dele. O diabo está segurando o coração dele, é por isso que não consegue receber a salvação. É por isso que o Senhor diz, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, de graça. Então, aqueles realmente precisam beber da fonte da água da vida. O diabo ele está atrapalhando, o diabo está tampando, mas você beber da água da vida, quer dizer que é a evidência de que você vence. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É por isso que quando você bebe da água da vida, então esta pessoa se torna filho de Deus.
No momento que você se torna filho de Deus, você se torna uma pessoa que recebe a vida eterna. É por isso que se olharmos o versículo 8, ele representa as pessoas que não receberam a salvação. É por isso que quando na Bíblia fala quem vence, aquele que vence é aquele que recebeu a salvação de forma exata e nasceu de novo, tem a vida, é vencedor. É por isso que no mundo existem dois tipos de pessoas somente. Aquele que vence e aquele que não vence. Aquele que nasce de novo e aquele que não nasce de novo. Aquele que consegue vencer e aquele que não consegue vencer. São dois grupos distintos. Então nós nascemos de novo. Quer dizer que nós somos aqueles que vencem. Vocês conseguem entender até aqui, não é? É por isso que a partir de Deus, realmente todos aqueles que nascem de Deus são aqueles que vencem o mundo. Voltando para 1 João, capítulo 5. Vamos voltar para 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Aqui aparece contra o que vencemos. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então aparece o adversário. Contra quem vencemos? Contra o mundo. A Bíblia explica. Então, na Bíblia, os justos eles vencem, os cristãos eles vencem, mas contra o que eles vencem? Eles vencem contra o mundo, depois contra o pecado, depois contra o diabo, e depois contra a tribulação, a dificuldade, e assim vai expressando. É por isso que se olharmos aqui primeiro, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação está debaixo do poder do diabo, de Satanás. Não tem como vencer o mundo. Então, se nós olharmos 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Quer dizer que todas as pessoas que não receberam a salvação estão abaixo do Satanás, estão sob o domínio deste mundo. Então nós estávamos dominados por este mundo, mas após recebermos a salvação, nós nos tornamos em pessoas que já não pertencem ao mundo. Como a água e o óleo não se misturam, realmente uma pessoa que nasce de novo, nós somos pessoas que nascemos de cima, nós não pertencemos ao mundo. Já que nós não somos pessoas pertencentes ao mundo, é por isso que temos o poder, a força de irmos contra o mundo. Então, qual é a diferença de um peixe morto para um peixe vivo? Então, mesmo que a água forte, a correnteza, comece a empurrá-lo, se for um peixe morto, ele vai ser levado. Se for um peixe vivo, ele tem a força de contrariar a correnteza. Então, para quem tem essa força de vencer a correnteza? São aqueles que receberam a salvação, que são nascidos de Deus. Quando nós éramos pertencentes ao mundo, quando somos levados por este mundo, se você vive como uma pessoa do mundo, se vivemos como uma pessoa do mundo, realmente não tem como. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, vence o mundo. Então, se nós olharmos para o peixe Tetrapterus, vocês acham que qual é a velocidade que ele nada dentro do mar? Então, eu vi um documentário falando sobre o Tetrapterus, a velocidade que ele nada. Então, não fui eu realmente vendo ali no mar, mas eu assisti pela TV. E o Tetrapterus, realmente ele parece como se fosse uma flecha, realmente deixaram ele preso. E calcularam a velocidade, viram ele correndo e ele nada a 130 km por hora. Então ele vai numa velocidade muito alta, 130 km por hora. Então realmente é algo que tem vida, é algo incrível, não é mesmo? Realmente cortar o mar, realmente ir com toda aquela velocidade. Então uma pessoa que recebeu a salvação, vive no mundo, então, mas ele tem a força incrível, misteriosa de vencer este mundo. Então realmente nós
Vivíamos neste mundo seguindo a potestade deste mundo, os desejos deste mundo, mas no momento que recebemos a vida do Senhor, nós percebemos que não somos mais pessoas deste mundo. Nós temos a força de contrariarmos este mundo. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, a Bíblia já distinguiu as pessoas que receberam a salvação e não. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele é como uma árvore plantada em ribeirinhos, o bem-aventurado. Então, já que ele é uma pessoa que está plantada, então é uma pessoa que está em um único lugar. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eles são como a moinha que se espalha. Então vamos procurar Salmos, capítulo 1. Versículo 3 e 4, vamos ler juntos. Salmos 1, versículo 3 e 4. No Antigo Testamento, Salmos 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, o bem-aventurado, aquele que é salvo, ele é como a árvore plantada em ribeiros. É uma árvore plantada. Dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, tudo quanto fizer prosperará. Então, uma árvore plantada em um ribeiro, mesmo que bata o vento, ele está sempre no mesmo lugar. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Tá, a moinha, ele não tem valor de origem, ele não presta para nada. Por dentro ele está vazio, porque ele é realmente um amontoado de palha que virou uma bolinha. Então, realmente dentro dele não tem vida, não tem nada. Então, eles vivem seguindo o vento, se espalhando. Então, quer dizer que você realmente entrar no fogo é o destino. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação e que não recebeu a salvação, existe uma diferença. Quando? Quando sopra o vento. Passa o vento frio, passa o vento quente. Realmente todo o vento da ideologia filosófica, da religião, vários ventos sopram, mas ele vai desaparecendo, vai desaparecendo, vai desaparecendo, porque ele está sendo levado. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, claro que ele pode ser derrubado, mas ele tem a força de se levantar. Depois que passa esse vento da tribulação, realmente ele resta. O justo, ele permanece, porque existe uma base diferente do ímpio. Então, mesmo que venha o vento forte, o justo, ele permanece. Os ímpios, eles são levados, como em Provérbios capítulo 24. Ó. Então, é por isso que aqueles que são nascidos de Deus são aqueles que vencem o mundo. Tem a força de vencer o mundo. Como uma árvore que foi plantada em ribeirinho, mesmo que venha o vento, uma árvore que foi plantada, ela sempre permanece no mesmo lugar. Então, olhem só agora. Antes de recebermos a salvação, nós achávamos que o mundo era o todo, desejando as coisas do mundo. Olhem só, vocês já viram cachorros brigando por coisas que não é nada? Então, uma vez, os elefantes da África, eles foram e deixaram as fezes ali. Eu não sei de onde vieram, mas vocês sabem aqueles besouros que que pegam as fezes, fazem as bolinhas de fezes? Aqueles besouros, eles vieram e começaram a brigar entre eles para tomarem aquelas fezes. Vocês já viram? Depois podem jogar na internet que vocês conseguem ver. São aqueles besouros brigando entre si. Eles fazem a bolinha com as fezes e o outro vai, briga e toma do outro, um do outro, e vão brigando. Então, e assistindo isso não é formato de outras pessoas. É o nosso formato antes de recebermos a salvação. Desde o momento que recebemos a salvação, não somos mais pessoas pertencentes a este mundo. Nós não pertencemos ao mundo. É por isso que uma pessoa que não recebeu a salvação odeia uma pessoa que recebeu a salvação, porque não é igual a ele.
realmente de origem, ele odeia. Vamos procurar João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se nós olharmos aqui, então, se as pessoas do mundo eles nos odiarem, então nós precisamos saber que realmente eles odiaram primeiro ao Senhor Jesus. Então, se nós somos pertencentes a este mundo, o mundo amaria o que é seu, mas nós não somos deste mundo. Nós fomos escolhidos deste mundo. É por isso que o mundo ele nos odeia. Então, o Senhor que é dono, o Senhor ele foi perseguido, é por isso que nos perseguirão. Se eles respeitassem ao Senhor Jesus, eles nos respeitariam, mas já que eles odeiam ao Senhor, eles igualmente irão nos odiar. Então, se nós olharmos em João capítulo 17, também já disse, realmente uma pessoa que recebeu a salvação, como o Senhor ele não pertence ao mundo, nós também não pertencemos ao mundo. É por isso que nós todos, realmente antes da salvação, somos pertencentes a este mundo. Nós vivíamos desejando as coisas de baixo, mas já que recebemos o que vem dos céus, a vida dos céus, realmente todos aqueles que nasceram dos céus são as pessoas que receberam essa vida dos céus. Então, realmente vivem neste mundo, mas são pessoas preparadas, prontas para desejar as coisas de cima. Então, isso é uma característica específica. Então, vamos trocar Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. No Novo Testamento, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, já que nós somos nascidos de Cristo, ressuscitamos em Cristo, precisamos buscar as coisas de cima, precisamos desejar as coisas de cima, não pensar nas coisas de baixo. Então, nós somos pessoas que desejamos as coisas de cima. Então, é por isso que se olhamos em Mateus capítulo 14, o Senhor Jesus ele andou por cima do mar. Realmente o mar representa a imagem de Cristo. O Senhor Jesus ele veio a este mundo, mas ele não pertence a este mundo. Então, o Senhor Jesus ele não pertence a este mundo. Ele demonstrou através realmente do andar sobre as águas. Pedro também disse: Senhor, realmente me faça andar sobre as águas do mar também. Então, ao ver de Pedro, o Senhor Jesus andou sobre o mar. E por que o Senhor ele mostrou isso para Pedro? Uma pessoa que recebeu a vida de Cristo é uma pessoa que não pertence a este mundo. Então, realmente parece que está realmente pisando neste mundo. De igual maneira, o Senhor está mostrando que você pode pisar neste mundo. É por isso que todos aqueles que são nascidos de Cristo são aqueles que pisam, vencem este mundo. Então, realmente, se olharmos a palavra de João também, realmente nós não devemos amar este mundo nem as coisas do mundo. Porque todas as coisas do mundo são os desejos da carne, os desejos realmente deste mundo, realmente não vêm do Pai, realmente são as coisas que vêm do mundo. Então, realmente, se nós olharmos as coisas deste mundo, todas as coisas que desejamos deste mundo, realmente nós não podemos amá-las. Então, até o momento que o Senhor ele venha, realmente tudo é amor, não é mesmo? Então, é por isso que realmente as coisas deste mundo nós não devemos amar de forma alguma. Tá? Todas as coisas deste mundo realmente são desejos da carne, desejos deste mundo, e realmente
as concupiscências dessa carne. É por isso que realmente isso tudo não vem de Deus, realmente são do mundo. É por isso que nós vivemos neste mundo. Nós somos pessoas que temos essa tentação, mas também temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer. É por isso que enquanto nós vivemos neste mundo, podemos ser derrubados, mas temos a força de nos levantarmos. Então é por isso que realmente, mesmo que eu seja derrubado, eu não morro. Mesmo que eu seja derrubado, eu tenho a força para me levantar. Então quer dizer que existe a vida para se levantar. Então realmente, o que significa você vencer este mundo? Que não quer dizer que você realmente é todo poderoso e imortal. Não quer isso, não quer dizer isso. Realmente você é uma pessoa que consegue ter a força de se levantar, de realmente lutar novamente. Então, se você viver como realmente o Senhor, ou viver como a pessoa deste mundo, precisa pensar, será que eu sou nascido de Cristo ou eu sou deste mundo? Então, se você for derrubado e você não conseguir se levantar, é estranho, não é? Pensem só, uma criança cai e ela não consegue se levantar. Então, se nós nascemos de Deus, realmente podemos vencer o mundo. É por isso que a primeira coisa, quem nasce de Deus vence o mundo. E o segundo ponto, o pecado. Então, antes de recebermos a salvação, antes vivíamos do jeito que desejávamos. Nós vivíamos realmente pecando como se estivéssemos bebendo água, mas no momento que nós nascemos de cima, nós recebemos uma nova vida. Então, realmente, quando você recebe o perdão dos pecados, o Espírito Santo ele vem como presente, já que o Espírito Santo é um Espírito Santo, propriamente dito. Realmente, enquanto nós vivemos este mundo, não podemos realmente nos enrolarmos, abraçarmos o pecado deste mundo. Realmente, depois de receber a salvação, eu viver como a pessoa deste mundo, viver realmente como a pessoa antiga, isso é uma evidência de que Cristo não entrou dentro de nós. Então, vamos procurar primeiro Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. Vamos procurar segundo Pedro, capítulo 2. Segunda epístola, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também servo. Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então está dizendo às pessoas que não receberam a salvação, está falando para as pessoas que são falsas. Então, se nós olharmos aqui, então, o que se refere aqui? Ele se refere no início, vamos olhar ali versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então ele fala realmente vós, que são os salvos, e eles, o povo que se refere, são os falsos profetas, são os incrédulos. Então realmente negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então realmente dentre os hereges grandiosos são aqueles que negam que o Senhor Jesus nos comprou com preço. São aqueles que não aceitam o valor do sangue do Senhor. Então quer dizer que a Bíblia não é completa para eles. Então realmente eles, quer dizer que são as pessoas que não receberam a salvação. É por isso que se olharmos o versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Então aqui ele não está dizendo no estado de que receberam a salvação.
Realmente aqui ele está falando que desde o início, realmente pelo próprio conhecimento deles, que eles tinham no Senhor, eles pensam no Senhor Jesus como um exemplo para se aprender com. Quer dizer que eles queriam viver como o Cristo. Então forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, quer dizer que eles tentaram viver, tentaram escapar das corrupções deste mundo, mas voltando para este mundo, sendo vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então eles queriam viver como Cristo, mas realmente não recebendo a salvação de forma exata. Realmente ele se estraga bem mais, ele pode se tornar pior do que antes. Então aí realmente do que eles perderem toda essa realmente grande graça, é melhor que eles desde o início já não soubessem dessa graça. Então porque realmente já diz como o provérbio, o cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então realmente se nós olharmos aqui, o cachorro e o porco, ele nascer de novo significa o quê? Se tornar como a ovelha. Então, o porco foi lavado bem bonitinho, mas dentro dele não tem vida. O que significa? Quer dizer que mesmo que você bote para discernir, do que adianta? Ele vai para um lugar mais sujo ainda. Então, uma pessoa nascer de novo, quer dizer que não é o porco, o cão ser limpo, mas sim receber uma nova vida. Então, você precisa pensar, por que eles se tornaram assim? Quer dizer que Cristo não entrou dentro deles. Realmente deixem marcado aqui. Vamos trocar Mateus capítulo 12. Palavra de Mateus capítulo 12. É o mesmo versículo que está escrito aqui. Então, Mateus capítulo 12. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando a achar desocupada, é importante aqui, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então, os judeus, eles se esforçaram bastante para tentarem viver como um bom homem. Esse espírito maligno, ele saiu porque viu que eles queriam viver realmente como um bom homem. É por isso que esse homem, ele consertou a casa, ele deixou-a adornada. Então, e quando o demônio ele voltou, a casa ainda estava desocupada. É por isso que ele trouxe mais 7 espíritos piores e transformou pior ainda para rejeitar o Senhor Jesus, e ali acabou. Então, os judeus no tempo do Senhor Jesus, eles se esforçaram demais para tentarem se esforçar. Eles limpam a casa, varrem a casa, eles realmente corrigiram toda a casa. O povo de Israel, eles se esforçavam para cumprir a lei. Conforme a palavra, eles queriam viver de forma limpa. O Senhor Jesus chegou, mas eles não aceitaram ao Senhor Jesus. Eles deixaram a casa vazia. Então, o que aconteceu ali? O que é a salvação? Salvação numa casa desocupada é entrar o Espírito de Cristo. Se o Espírito do Senhor não entra, a casa fica desocupada. 7 espíritos piores entraram para habitar ali. Então é por isso que ele havia tentado viver de forma melhor do que antes, mas por não ter recebido a salvação, ele se tornou mais maligno. Ele se tornou uma pessoa que vai contra o Senhor. Então no tempo do Senhor Jesus foi assim. Realmente no tempo dos apóstolos, quando pregavam o Evangelho, também foi assim. Precisam receber o Senhor Jesus rapidamente, mas não conseguiam recebê-lo. Eles realmente tinham um modelo, o Senhor Jesus como modelo, dizer, eu vou varrer, eu vou limpar, eu vou viver uma pessoa boa. Mas não conseguiram receber ao Senhor Jesus. Então, chegando nesse estado, eles se tornam piores. E é por isso que, por fim, eles voltam a antes ou piores, entenderam? Vocês conseguem compreender essa palavra? Se nós olharmos uma palavra dessas, nós podemos ver em 2 Pedro capítulo 2. É por isso que se voltarmos para a palavra anterior, é por isso que se olharmos o versículo 19.
capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, se não aceitarem ao Senhor Jesus, se não receberem o Senhor Jesus, se não viverem conforme o Senhor Jesus, eles voltam à vida anterior. Eles se tornam piores do que antes. O que isso significa? Quer dizer que isso é uma evidência de que o Espírito de Cristo não está dentro dele. Então, quer dizer que o que é no versículo 22 também? O cão ele voltar para o seu próprio vômito. O porco ele já estava lavado, mas já que é um porco, ele volta novamente para o esponjodouro de lama. Então, por palavras, diz, eu recebi a salvação, mas ele vive igual a antes. Você ter recebido a salvação, uma pessoa que recebeu a salvação, claro, pode ser que peque, já foi escrito na Bíblia, mas se você fica ali e rolando no pecado, então quer dizer que você está negando ao Espírito do Senhor Deus. Vamos trocar 1 João, capítulo 2, versículo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se nós olharmos aqui, os cristãos, eles devem tentar não pecar, mas se caso um pecar, pode ser que tenha uma possibilidade de você pecar. Então, se você pecar, quer dizer que você não vai fracassar, porque o Senhor, ele está como advogado. Mas então, se nós passarmos aqui, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, todos aqueles que são nascidos de Deus não pecam. Se nós olharmos em capítulo 2, versículo 1, ele fala, se pecar, caso você peque, é uma suposição, existe um advogado. Então, mas aqui ele fala, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Quer dizer o quê? De forma costumeira, realmente de forma cultural, pela sua própria vontade, ele não deve pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. É por isso que o cão, seja o porco, seja a ovelha, pisando a ovelha, se ela pisa em algo sujo, ela consegue sair daquele meio. Um porco, realmente ele suja e fica naquela sujeira. O cristão, ele pode ter se sujado, mas ele tem a força de sair dessa sujeira. O Senhor Jesus, ele derramou seu sangue por nós somos salvos. Então, realmente, se nós permanecemos nesse pecado, isso somente se passa de o quê? Uma doutrina comum, uma teoria. Como pode isso? Então, pensem bem. Realmente, se o dono, realmente ele morreu por mim. Se o dono, ele morreu realmente para me salvar, será que eu vou continuar bebendo? Será que eu vou continuar realmente me perdendo? Claro que pela tentação pode ser que eu vá fazer as coisas erradas novamente, mas realmente pela consciência, pelo seu próprio coração, você luta contra isso. Se a sua salvação não se passa somente de teoria, realmente como pode? Mas se o Senhor verdadeiramente salvou, realmente você precisa verificar. Será que realmente ele crê? Se é uma pessoa que realmente recebeu a salvação, o Espírito Santo está dentro dele. Então realmente recebereis o perdão dos pecados, e assim recebereis o Espírito Santo como um presente. O Espírito Santo que entra uma vez dentro deles, jamais parte do coração dessas pessoas. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem a força de se levantar depois de derrubado. É por isso que vamos trocar Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Então aqui ele aparece em Gênesis capítulo 1 também. Então realmente, quem tem domínio sobre quem? O sol ele tem domínio sobre o dia, não é? Então da mesma maneira, antes de recebermos a salvação, o pecado tinha domínio sobre mim. Eu somente obedecia à vontade do pecado. O pecado ele fala, bebe, eu bebo, fuma, eu fumo, faz coisa ruim, eu faço coisa ruim. Então, mas após recebermos a salvação, realmente nós não temos mais o pecado como domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei. Quando você recebe a salvação, você tem a força de se levantar, você tem a força de se apartar dali. Então é por isso que todo aquele que é nascido de Cristo, vence o mundo. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem um consolo de cima. Quer dizer que nós vencemos contra o diabo. Vamos procurar. 1 João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, maligno se refere ao diabo. Então, quando nós recebemos a salvação, realmente desde o momento que recebemos a salvação, a nossa vida de fé ela vai crescendo, você vai se tornando um jovem, quer dizer que um jovem tem força. Então, os jovens, aqui que ele se refere, jovens da fé, são aqueles que realmente têm o Espírito do Senhor habitando neles, a palavra de Deus está neles, é por isso que eles já venceram o maligno. Uma pessoa que não recebeu a salvação está sob o domínio de Satanás. Uma pessoa que recebeu a salvação agora pertence ao Senhor. Então, a única criação, um único ser deste mundo que pode vencer contra Satanás é o cristão. Quando nós falamos em diabo, quem é que nós lembra? Diabos, a antiga serpente. O diabo ele é como a serpente, ele tem a língua dividida em duas. Então mente demais, mente demais. Então, qual é a evidência de que o diabo ele trabalha fortemente? O que significa um mundo cheio de mentiras? Quer dizer que o diabo ele está trabalhando fortemente. O diabo ele é o pai da mentira. E é por isso realmente, se nós olharmos para Han, que ela representa o pecado da mentira, este mundo todo ficar barulhento, ficar realmente cheio de barulho como a Han, é o diabo trabalhando. Então, o dragão também, ele tem a imagem do diabo. O dragão é um coração ousado, realmente um coração bravo, esbravejado. Realmente é a mesma coisa. Está demonstrando que o diabo ele está trabalhando neste mundo. O diabo ele opera neste mundo. Quem é que pode vencer o diabo? Se nós olharmos em Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus disse que o diabo é forte. Quem é mais forte que o diabo? Somente o Senhor Jesus. Então, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus são aqueles que podem vencer o diabo. Então, Sansão, ele desde a nascença, ele é um nazireu. Nazireu, realmente, desde o momento que ele nasceu, ele consegue vencer contra o leão. Então, realmente, precisam estar acordados, realmente, porque o diabo, ele está como um leão, realmente tragando para vos devorar. Então, o diabo, ele está trabalhando fortemente. Ele está tentando derrubar as pessoas que receberam a salvação. Então, realmente, nós precisamos estar acordados, porque o diabo, ele está como um leão, realmente bravo, realmente tragando, realmente buscando alguém para tragar, para alguém para devorar. Então isso é um bom ensinamento para nós. Então quem é que pode lutar contra o diabo e vencer? Então somente uma pessoa que recebeu a salvação consegue lutar contra o diabo e vencer. Então uma pessoa que não recebeu a salvação não tem como vencer contra o diabo. Então vamos trocar Salmos. Salmos 91, versículo 13. Versículo 13.
Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Tá, aqui ele fala leão e cobra, que representa Satanás. Uma pessoa que pode vencer o diabo é uma pessoa que é nascida de Deus, é uma pessoa que nasceu de novo. É por isso que para vencer contra o diabo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos vestir da armadura do Senhor. Como Efésios capítulo 6 realmente diz, tantos espíritos malignos. Para vencermos contra esses espíritos malignos, nós precisamos vestir da armadura completa do Senhor. É para se armar por completo, da capacete da salvação, a armadura da justiça, o cinto da verdade, o coração da fé, o escudo da fé e a espada que é o Espírito Santo. Em todas essas coisas nós precisamos ter o escudo da fé. Porque o diabo maligno ele está tirando flechas de fogo, é por isso que o escudo é tão importante. Quando nós temos a fé, essa pessoa que tem a fé, ele pode defender contra os ataques, as flechas do diabo. Então é por isso que se nós olharmos para o diabo, quem é que será que ele escolhe como alvo? A igreja que foi estabelecida pelo Senhor, aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor, eles são escolhidos para serem derrubados. Então o cristão é o único ser que pode lutar contra o diabo. É por isso que o diabo ele odeia e ele teme a verdadeira igreja e o verdadeiro cristão que recebeu a salvação. Então, um cristão, quando ele vive a vida de fé de forma adequada, o poder do diabo realmente é enfraquecido. É por isso que ele teme os cristãos. Ele teme para que os cristãos vivem conforme o Senhor. Se os cristãos viverem segurando a verdade, viverem dentro da igreja, agindo em verdade, então o diabo ele sabe que assim o evangelho é pregado. É por isso que o diabo ele teme. Então, uma pessoa que pode vencer o diabo é somente o cristão. E vamos trocar Romanos, capítulo 8. Palavra de Romanos, capítulo 8. Versículo 35. E outro ponto que nós podemos vencer são as tribulações, as dificuldades. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós não somente vencemos ali por pouco, nós somos mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição? Então aqui nós podemos colocar até as doenças, as pestilências, a fome, a nudez, qual seja a dificuldade, o perigo, a espada, a própria morte. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então em todas estas coisas, o Senhor que nos ama, nós realmente podemos vencer, nós somos mais do que vencedores. É por isso que os cristãos, na tribulação, na angústia, na dificuldade, mesmo que fracasse realmente no seu trabalho, perca realmente o seu emprego, mesmo que ele esteja na dificuldade espiritual ou carnal, ele tem a força de se levantar deste meio. Porque o Senhor que nos ama, quando nós estamos no meio da tribulação, nós temos a manifestação de que se temos a vida ou não temos. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele realmente está dentro desse prato de barro, que dentro tem um tesouro. Então, o prato de barro, ele parece forte, mas ao bater ele se quebra. Uma pessoa que recebeu a salvação mesmo parecendo forte, se bater ele quebra. Então, mas o Espírito Santo está dentro dele, o Senhor está ali dentro. É por isso que o cristão, ele mesmo passando dificuldade, estando realmente na tribulação, mais forte ele fica. Então, ele tem a força de se levantar. Vamos procurar 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, se nós olharmos aqui, os cristãos eles parecem fracos, mas eles são fortes. Por quê? Porque dentro do prato de barro nós temos o tesouro. Então, o marido, vendo que sua esposa era fraca e viu que ela acreditava no Senhor Jesus, e começou a perseguir para que ela não seguisse ao Senhor Jesus. É por isso que realmente ele depois viu que quão forte ela era. Então, realmente, ele machuca o nariz por conta disso. Pode achar que vença de todas as outras coisas, mas uma pessoa que recebeu a vida do Senhor, você tentar desamparar essa pessoa dessa fé do Senhor, realmente essa pessoa vai se fortalecer cada momento mais. Porque os cristãos, eles parecem realmente o prato de barro, mas dentro tem o tesouro. É por isso que nós podemos ver aqui, realmente esse tesouro que nós temos. Realmente nós somos como vasos de barro. Realmente para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mesmo que sejamos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos a força de nos levantarmos. E na realidade, até em frente à morte altruísta. Então, realmente, se der uma situação para morrer, o Senhor Deus nos permite a força para morrermos. Isso é incrível, porque se nós olharmos na história, o lugar onde tinha o maior número de altruístas, de homens que morreram pelo Evangelho, é a igreja. Então, dizem que passam de 6 milhões de pessoas que morreram pelo Evangelho. Somente falando assim, dizemos, mas são inúmeras pessoas. Se olharmos nas catacumbas também, dentro de Roma, então ali é um dos cemitérios públicos de Roma. E ali realmente aparecem várias pessoas que morreram. E dentre as pessoas que morreram, são realmente os bons peregrinos que morreram pelo Senhor. Que são as pessoas. São realmente bons pastores que viveram seguindo o Senhor Jesus dentro das catacumbas. E a segunda coisa que mais aparece lá escrito é a âncora da fé. Então eles diziam, realmente escreviam nas paredes dizendo, realmente nós temos o bom pastor e nós também temos a esperança que o Senhor nos permitiu. Mesmo que nós vivamos dentro dessas catacumbas, dentro dessas cavernas escuras sem luz, nós temos essa esperança. Primeiro, realmente o bom pastor. Segundo, é a âncora realmente da fé, da esperança que nós temos. Então a primeira coisa realmente é o bom pastor que existia escrito ali. E depois dizem que aparece mais de 60 lápides realmente com escrituras ali sobre essa esperança. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem a força. Uma pessoa que é nascida de cima tem a força de vencer toda a tribulação, todo o mal. Então, realmente, você ser rebaixado, você ir para a dificuldade. Parece que vai ser derrubado, mas a esperança é fortalecida. Você tem uma força para se levantar. Isso representa o quê? A vida. Havia um homem chamado John Rogers. Se nós olharmos em inglês, é uma pessoa que realmente é uma das pessoas que traduziu a Bíblia em inglês. E quando ele foi morto, ele estava na frente da embaixada realmente da França e como se ele estivesse indo para o casamento, ele foi assim firme, andando para a morte. E todas as pessoas se assustaram dizendo, nossa, olha só. Realmente ele está sendo sepultado à morte agora, mas ele está indo de forma corajosa e ousada. É por isso que os cristãos possuem algo chamado ousadia. Então qual é a evidência de que nós podemos vencer? Então vamos procurar a palavra de João. Então por que o cristão ele consegue vencer? 1 João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, realmente, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus. Desde o momento que nós nascemos de Deus, nós recebemos a vida. Então, por que é que nós podemos vencer? Então, nós recebemos a vida do Senhor, é por isso que nós vencemos. Até nessa terra dura, rígida, realmente a vida pode germinar. Então, se nós olharmos em João capítulo 4 também, realmente todo aquele que beber desta água jamais realmente vai sentir sede novamente. Mas se aquele que beber da água que eu der, realmente jamais sentirá sede. Realmente, mas ele será o que? Como um manancial da vida. Transbordará da água da vida. Então, realmente, mesmo que você coloque o cimento no solo, as folhas, as plantas germinam. Então, da mesma maneira, é uma vida que o Senhor realmente faz germinar. Então, a vida do Senhor é especial. É por isso que tem a força de vencer toda a tribulação, a dificuldade deste mundo. O Senhor, ele veio dar realmente a prosperidade, o crescimento da onde? Da esperança dos céus. É por isso que os cristãos, eles possuem a força de irem para cima. É por isso que desde o momento que nós somos nascidos do Senhor, desde o momento que nós recebemos a vida no Senhor, nós somos realmente pessoas que jamais iremos perder ao Senhor que está dentro de nós. Então é por isso que o cristão, ele tem a força de lutar e vencer contra este mundo. Se olharmos em Romanos capítulo 8, realmente o Espírito Santo, ele ajuda. O Senhor Jesus, o Filho, também nos ajuda. O Senhor Deus Pai também nos ajuda na dificuldade, já que essa trindade, ele está no meio de nós, cuidando de nós. Então o Senhor, o Deus, a tríade, está sempre nos ajudando. É por isso que mesmo que sejamos derrubados, nós temos a força para nos levantarmos. Então quando nós recebemos a salvação, nós recebemos a nova vida, nós nos tornamos uma nova criatura. Então todos aqueles que estão realmente dentro do Senhor, agora nova criatura são. Realmente as coisas passadas já passaram, vejam que se fizeram novas. Realmente, se nós olharmos em 1 Pedro, nós podemos ver que isso é a personalidade de Deus. É por isso que quando recebemos a salvação, recebemos uma personalidade que não tínhamos. Então antes de nós recebermos a salvação, realmente eu, por exemplo, era uma pessoa muito tímida. Eu estar pregando aqui realmente, na verdade, não combina com a minha característica. Eu, na verdade, sou uma pessoa que gosta de estar sozinho. O meu sonho era viver silenciosamente, viver em silêncio. Ir ali no meio da montanha, construir uma cabana e viver sozinho, em silêncio. Então, esse era o meu sonho, partir deste mundo assim. Mas depois que eu recebi a salvação, mudou. Após receber a salvação, o coração que eu não tinha pôde surgir dentro de mim. Quer dizer que um coração que eu não tinha pode aparecer em mim. Uma nova personalidade é formada em mim. Então é por isso que esse coração de amar ao Senhor Deus surgiu dentro de mim. O coração de amar a Bíblia. O coração de amar a igreja. O coração de amar o Espírito. É por isso que para os espíritos coitados, realmente eu tive o coração de querer pregar essa palavra para eles. Realmente um coração que não tinha dentro de mim. É por isso que uma nova personalidade é formada. É por isso que um cristão, antes de receber a salvação, mesmo que ele goste das coisas do mundo, após receber a salvação, o desejo, a busca neste mundo é diferente. Se nós olharmos para o beija-flor ele procura o que? O aroma, procura as flores. Então, realmente, da mesma maneira, são diferentes. Se nós olharmos, tinham os pombos e os corvos. Realmente, o corvo, quando ele foi solto na arca, ele não voltou. Por que o pombo volta? O pombo, ele indo para fora, ele viu que estava cheio de cadáver, não tinha lugar para ficar. É por isso que ele voltou para a arca. Então, a abelha e a mosca também possuem características diferentes. Um procura o aroma, o outro procura essa carniça. Então, da mesma maneira, realmente, nós podemos ver que o cristão, realmente nós podemos ver, por exemplo, no pombo e no corvo, eles possuem personalidades diferentes. É por isso que um cristão, quando recebe a salvação, quando ele tem a salvação, realmente ele possui uma personalidade, um coração que não tinha. Por que nós temos a força de nos levantarmos quando estamos perante a dificuldade? Porque o Senhor, ele está dentro de nós. Então vamos procurar Salmos, capítulo 24. Salmos 24. Versículo 7. Salmos 24, versículo 7.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então o Senhor, ele está dizendo para todos. Então, para o espírito do homem, dentro do espírito do homem, realmente existe uma expressão, realmente, portas. Então ele está dizendo, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, uma pessoa que recebe a salvação. O Espírito do Senhor entra dentro dele. Então, que é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem um espírito unido com Cristo. Então, o cristão, ele parece fraco, mas o Senhor que está dentro de nós, ele é poderoso. É por isso que mesmo que você seja derrubado, você tem a força de se levantar. Então, é por isso que aquele que somente realmente deseja, espera no Senhor, ele pode ter essas forças. É por isso que seja como a águia que poderá realmente sair voando, realmente seja na dificuldade caminhar, ele não se cansará. Então realmente o cristão ele terá uma nova força. É por isso que nós que recebemos a salvação podemos receber a própria ajuda de Deus. E o Senhor também ele está como nosso ajudador. É por isso que nós podemos vencer. Então nós, pelo amor do Senhor, podemos vencer. Então, realmente, pelo poder do Espírito Santo, pelo amor do Senhor que é derramado dentro de nós. Então, o amor do Senhor é derramado em nós e, através desse amor, nós podemos vencer. Então, se nós olharmos assim... Então, na Holanda havia uma senhora de 73 anos, Annelene, e ela, realmente, o sonho dela era parar de fumar durante 70 anos da vida dela, mas ela não conseguia parar de fumar. É porque durante 50 anos ela tentou parar de fumar e não conseguiu. Então, mas um senhor chamado Jason, realmente tinha 79 anos, e eles realmente começaram a se amar naquela idade. E já que ambos eram viúvos, eles disseram, realmente vamos nos casar e vamos viver juntos. E esse avô chamado Jason, ele odiava o fumo. Ele disse, realmente eu gosto de você, mas eu não consigo viver junto de uma pessoa que fuma. Ela falou, então eu vou parar de fumar. E naquele exato momento ela parou de fumar. E eles se casaram e viveram juntos. Então, realmente, se nós olharmos o que aquela senhora disse. Então, mais do que a determinação, o poder da determinação, eu vi que o poder do amor é muito mais forte. Então, realmente, tenha a sua determinação, tenha a sua própria vontade, mas não tem como parar de fumar. Realmente, mas pelo amor é possível. Quando você tem o amor em Cristo, você consegue vencer. Então, em 1 João, ele já está estabelecido. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, realmente, vencer o mundo é o que? Realmente é a nossa fé. Então, por que é que nós podemos vencer? Então, porque é algo que realmente mais importante, o principal dentro de nós é a nossa fé. Então, uma pessoa que é nascido do Senhor, que tem fé, que recebeu a salvação, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha tribulação, realmente pode ser que a fé dele seja fraca e ele comece a cambalear. É por isso que precisa fortalecer a fé. Quando a fé cresce, quando a fé é fortalecida, você pode se tornar uma pessoa que pode vencer essa dificuldade. Então, você vencer com a fé, se nós explicarmos isso melhor, se nós olharmos em Apocalipse capítulo 12, vamos procurar Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelas palavras do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, muitos irmãos são aqueles que receberam a salvação. Então, ele se refere a esses irmãos. Então, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, venceram contra o diabo e não amaram suas vidas até a morte.
Então, se nós olharmos aqui, pela fé você vencer. Então, se nós explicarmos de forma mais fácil, quer dizer que você aplica na sua vivência. Como é que você pode vencer? Então, realmente, muitos irmãos, eles dependeram do sangue do Cordeiro e venceram. Como é que vence? Pelo sangue do Cordeiro. Então, realmente, nos falta muitas coisas. Realmente, mas sempre quando nós somos fracos, quando nós dependemos do sangue do Senhor, quer dizer que é o caminho para vencermos. Então, o diabo, ele fala, realmente você está sendo derrubado na vida de fé a todo momento. Realmente só fica caído aí no chão, não tenta levantar. Mas nós, que dependemos do sangue do Senhor, podemos nos levantar. Então, se o Senhor não tivesse realmente nos salvado, expiado para a eternidade, nós não iríamos conseguir levantar. Por que nós conseguimos levantar? Porque essa glória do Senhor Deus é eterna, porque esse amor do Senhor Deus é completo. É por isso que nós podemos nos levantar através do sangue do Cordeiro. Então, você pecar é uma ou duas vezes, mas já que você continua pecando, você pensa, o que está acontecendo com a minha vida de fé? Será que eu estou fracassado para sempre? Não. O Senhor, ele continua ali. Então, realmente, você depender do sangue do Senhor Jesus é a fé. Você precisa fortalecer essa fé. Você precisa ter esse coração. Realmente, a palavra do seu testemunho para vencer. Então, é por isso que o Senhor Jesus, ele também já disse, através da palavra, disse, está escrito, está escrito, está escrito, venceu o diabo dessa maneira. Realmente a palavra, realmente nós dependemos dessa palavra do Senhor Deus, é a fé. Não depender do homem, não depender do ambiente, não depender das outras coisas, é você depender da palavra. Realmente está escrito, está escrito, está escrito. Isso é depender do Senhor. Então, realmente, todas as pessoas realmente não preservaram, não amaram suas vidas até a morte. Se você cresce realmente corretamente de forma espiritual até a morte, então realmente se é para morrer, eu vou morrer. Isso é fé. Então é por isso que até a morte realmente ele não preservou a sua vida. Então ele realmente preservou bem a sua vida. Realmente ele disse, se é para morrer, eu vou morrer. Isto é fé. Então, realmente, quanto maior a fé que nós temos dentro do Senhor, realmente mais nós podemos crescer no Senhor. Então, nós podemos vencer através da fé. É por isso que nós precisamos crescer a nossa fé. Então, a fé vem do ouvir. É por isso que, conforme o ouvir da palavra, nós precisamos ter o coração de depender diante do Senhor Deus. É por isso que nós podemos ter o coração de vencer. Então, vamos trocar 1 Coríntios, capítulo 1. Então, se eu falar de forma mais resumida, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Versículo 24 e 25 eu irei ler. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, se nós olharmos no versículo 23, realmente nós pregamos a Cristo crucificado. Então, nós pregamos a Cristo crucificado, que é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então, o que é crer? Quer dizer que realmente Cristo que está na cruz. Realmente nós dependemos desse Cristo. Nós estamos dependendo de Cristo crucificado. É por isso que na realidade a cruz é o mais poderoso. O que pode vencer o pecado? Então, o pecado ele pode acabar pela cruz do Senhor. É por isso que a cruz é a mais poderosa. Dentro da nossa vida de fé também, o que pode realmente interromper, cessar o pecado? É a cruz. Através da cruz nós podemos reprimir o pecado, podemos controlar o pecado. Então, é por isso que pela cruz podemos vencer as dificuldades, podemos vencer a tribulação. O Senhor Jesus realmente foi cuspido, o Senhor Jesus ele foi abandonado por diversas pessoas, mas o Senhor Jesus provando das piores coisas, nós podemos ver que nós recebemos a força de podermos vencer todas as coisas. Realmente nós vencemos dentro do Senhor. É por isso que nós podemos nascer mais uma vez no Senhor. É por isso que, já que nós olhamos, dependemos do Senhor, podemos ser mudados. Então, sempre que nós olhamos para Cristo,
nós sempre sentimos o coração de estarmos querendo retribuir ao Senhor. E isso se torna força dentro de nós. A cruz tem a força. Então, uma pessoa que tem a força de depender de Cristo, quanto mais você depende do Senhor, mais essa fé pode crescer. Então, realmente, cada momento da sua vivência vai mudando, todo o seu dia. Realmente, o seu futuro pode ser, o destino é dado nas mãos do Senhor. Você tem o coração de depender mais do Senhor. Isso quer dizer que a sua fé vai crescer, a sua esperança vai crescer, a força de vencer também você vai ganhar. Então, se nós olharmos Apocalipse capítulo 2, 3, também já havia dito. A palavra que o Senhor ele disse para a igreja. Ele aparece continuamente dizendo para vencer, para vencer, para vencer, para vencer. Ele fala, aquele que vence, aquele que vence, aquele que vence, o que vence. Então, Apocalipse ele não fala para você crer, mas sim para vencer. Porque quem tem a fé verdadeira é o mesmo que um vencedor. É por isso que se nós olharmos no capítulo 2, capítulo 3, ele já havia dito. Realmente havia a promessa de que o que aconteceria para ele. Realmente o que significa ele vencer alguma coisa, o que ele pode vencer. Então se eu vou explicar de forma resumida, na igreja de Éfeso, eles são uma igreja que abandonaram o primeiro amor. Então eles precisam pensar de onde que eles decaíram, precisam buscar o primeiro amor novamente. Então as pessoas que se afastaram do primeiro amor, precisam restaurar esse primeiro amor. Isso é vencer, não é? E se olharmos para a igreja de Esmina também, a igreja de Esmina tinha a tribulação, a perseguição, e está cheio de dificuldades. É porque as perseguições, as tribulações, ele sustentar é uma pessoa que vence. A igreja de Pérgamo, já que ele teve esses problemas, realmente você tinha o pecado dentro da igreja, você ser discernido deste pecado era vencer. E a igreja de Tiatira, já que haviam entrado falsos profetas, falsos realmente apóstolos, então é por isso que as coisas falsas, você se separar disso, você vencer, não se relacionar com isso é vencer. E a igreja de Sardes era conhecida como viva, mas as suas obras eram mortas. É por isso que através do trabalho do Espírito Santo, a vida de fé ser corrigida, isso é vencer. E se olharmos para a igreja da Filadélfia, ambos se amam, tinham um número pequeno, mas realmente eles estavam sempre unidos. Então eles pregaram o evangelho continuamente, e isso é vencer para eles. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que não é nem quente nem fria, é morna. É por isso que ele ter o restaurar o coração quente é vencer. Então vamos procurar Apocalipse capítulo 3. Palavra de Apocalipse capítulo 3. Versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E assim, versículo 21. Aqui aparece, ao que vencer, o que é vencer? A igreja da Laodiceia, já que eles são mornos, não dá para saber se estão crendo, se não estão crendo. Então, eles são mornos. E ao ver do Senhor, realmente não tem o que se alimentar dessa vivência deles. É por isso que o Senhor diz que ele cuspirá da boca deles. Isso quer dizer que não tem nada para receber da vivência deles. É por isso que o que vencer, ao que vencer, o que significa vencer aqui? Quer dizer que aquele que restaura o coração quente, ardente, é vencer. E também, como ele disse que prova-se ao fogo, realmente isso é você vencer. Então, se nós olharmos em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, o que significa vencer? O cristão que recebeu a salvação é vencer. É por isso que aquele que se partiu do primeiro amor, ele ser restaurado para o primeiro amor é vencer. Aquele que está no meio da tribulação, no meio da falsidade, ele se separar da falsidade e isso é vencer. Ele se partir da tribulação é vencer. Você está no meio dos falsos profetas e você
ser separado, discernido disso é vencer. Você conseguir se reconciliar com o Senhor, isso é vencer. Uma pessoa que pregava o evangelho agora parou de pregar o evangelho e se levantar para pregar o evangelho agora, isso é vencer. É por isso que a vida de fé, quando é vivida de forma correta, normal, isso é vencer. Então, vencer não significa não ser derrubado. Vamos procurar Salmos 37. Palavra de Salmos 37. Versículo 24. Vamos ler todos juntos. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Então, uma pessoa que caminha nesse caminho determinado pelo Senhor, ele pode ser derrubado. Mas, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Até Abraão, o pai da fé, ele entrou na terra de Canaã conforme a vontade do Senhor Deus, e teve as dificuldades, teve a fome, é por isso que ele foi para o Egito, mas depois ele voltou. Da mesma maneira, realmente o apóstolo Pedro também, ele por ter realmente feito essa separação, ter feito essa escolha para quem pregar, realmente ele também foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Então, da mesma maneira, mesmo que você caia, não é prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. É por isso que o cristão, mesmo que vença, ele vence dentro do Senhor. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 2 da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então sempre aonde não é fora de Cristo. Nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então é em Cristo. É por isso que se nós olharmos aqui, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. É por isso que a igreja, que é o corpo de Cristo, onde tem a vida do Senhor e Espírito Santo, nós estamos alinhados a isto. É por isso que uma pessoa que está no meio dessa igreja, ele recebe a nutrição. Uma pessoa que recebe a nutrição da cabeça, realmente o corpo pode crescer bem da mesma maneira como uma videira. Se você é um ramo ligado à videira, você pode crescer, você pode dar folhas, frutos. É por isso que, da mesma maneira, se nós olharmos para a nossa vida de fé, nós precisamos pensar: como que será que eu vim vencendo todas essas dificuldades? Eu tinha tantas dificuldades dentro da minha vida, mas por que eu pude vencer todas essas coisas? Por conta do poder da igreja. Porque eu estive conectado à igreja. Quer dizer que eu pude receber todo esse suprimento, todo esse suporte da igreja. Então, através do poder da igreja, nós podemos vencer. Então, vençamos, mas vencemos dentro de Cristo. Então, nós estamos dentro desse coletivo, recebendo a nutrição do Senhor para vencer. Então, é por isso que nós precisamos pensar nessa palavra, vence. Então, Jacó é aquele que venceu, não é? Jacó é o vencedor. Mas vocês sabem o que significa Jacó, não é? Jacó tem um nome de realmente ser uma pessoa oportunista, ser uma pessoa realmente individualista, que só pensa em si. Mas, se nós olharmos assim, vamos procurar Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Versículo 26. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares.
E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Então, Jacó, ele era um homem que tinha muitas partes formatos carnais. Então ele enganou o seu irmão, enganou ao pai. Mas por que será que ele é um vencedor? O que significa ele vencer? Então, uma pessoa que realmente estava junto do Senhor Deus, uma pessoa que recebeu, ele venceu por ter recebido a bênção de Deus. Então, ele ter lutado contra Esaú, e Esaú que precisava receber a bênção da primogenitura, mas ele recebeu essa bênção, então ele venceu a bênção da primogenitura. Ele ficou trabalhando durante os 20 anos na terra de Labão, mas ele conseguiu receber essa bênção, ele venceu contra ele. Ele se agarrou no Senhor e venceu para receber a bênção do Senhor. Então ele vencer não quer dizer que ele não tenha algo que falte nele. Realmente dentro da nossa vida de fé também existem as nossas dificuldades, as coisas que faltam, mas nós nos agarramos ao Senhor, nós recebemos a bênção do Senhor, nós somos aqueles que vencemos. Jeremias tinha diversas dificuldades, mas ele também disse que ele era um vencedor. Jeremias passou por diversas dificuldades, mas por fim ele venceu sem perder. Vamos procurar a palavra de Jeremias, capítulo 1. Jeremias 1, 18. Então, no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 1, versículo 18. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, Jeremias ele passou por diversas dificuldades, diversos ataques. Então, mas ele era como uma coluna de ferro, por muros de bronze. Recebeu diversas invasões, mas ele venceu todas essas coisas. Davi também tinha diversas dificuldades, mas ele conseguiu vencer todas essas coisas. É por isso que no Novo Testamento também é aqueles que vencem. Realmente, se nós olharmos na palavra de Mateus, também o Senhor disse, realmente você, Pedro, sobre essa pedra, realmente minha igreja edificarei. Então, quer dizer que realmente essa igreja que é edificada nessa pedra, realmente o diabo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que quem está ligado com esse corpo de Cristo, o cristão também ele é um vencedor. É por isso que se nós pensarmos bem, então nós precisamos pensar, realmente se nós lutarmos contra o Senhor, conseguimos vencer ou não? Então, a cabeça precisa girar muito bem. Então se nós lutarmos contra o Senhor, podemos vencer ou não? Se olhamos em Romanos capítulo 3, o Senhor já disse que ele vence todas as coisas. Então o Senhor com certeza ele vence. Então como é que uma pessoa pode viver bem, pode escolher a melhor escolha? É você se sujeitar, você se render ao Senhor. Então realmente nós podemos vencer lutando contra o Senhor ou não? Realmente não tem como vencer. Então, realmente lutando contra a Bíblia não tem como vencer. Então é por isso que você lutando contra a Bíblia, você se render, essa é a coisa mais sábia. Realmente as portas do inferno não podem vencer contra a igreja. Então em qual lado que eu preciso estar? Então o sábio é estar ao lado da igreja. O Senhor ele trabalha através da igreja. Então, é por isso que o Senhor é aquele que já consumou todas as coisas. O Senhor é aquele que venceu todas as coisas. O que significa vencer? Quer dizer que o Senhor é aquele que cumpre o Evangelho. E isso é a salvação. Então realmente o que significa nós sermos vencedores? Quer dizer que você resgatar muitos espíritos, isso é um verdadeiro vencedor. O que significa nós vencemos contra o diabo? O que significa vencemos contra o mundo? Como é que podemos vencer? Todos esses espíritos coitados deste mundo serem conduzidos para o Senhor, isso é vencer o mundo.
Você vencer contra o diabo é você conduzir uma pessoa que está sob o domínio do diabo para o Senhor. Isso é vencer. Então, para aqueles que vencem o Senhor, Ele dá uma esperança exata. Vamos para o Apocalipse, capítulo 3. Palavra de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 21 e 22. Vamos ler todos juntos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os cristãos são aqueles que vencem. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor Jesus é Rei dos Reis, então os cristãos também são reis. Já que nós somos reis, nós precisamos vencer. Então, se nós resumirmos toda a bênção que nós iremos receber, é sentar no trono. Se você se torna um rei, você pode usufruir de todas as coisas. Você ser um rei quer dizer que toda a bênção é dada para você. Um cristão que nasceu de novo significa que ele vence todas as coisas. Então, todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. Então, eu nasci de novo, eu sou um cristão nascido de novo. Podemos pensar de forma estranha, difícil, mas se resumirmos, nós somos cristãos, somos os vencedores. Então, para nós vivemos neste mundo, após nós nascermos de novo, nós já não pertencemos a este mundo. Nós temos a força de vencer este mundo, nós temos a força de vencer o pecado, e nós também temos a força para vencer o pecado, o diabo e a tribulação. Então, como realmente eu, vivendo neste mundo, pode ser que seja derrubado, mas como consigo me levantar? Porque nós recebemos uma nova vida, uma vida que não existia dentro de mim, agora está dentro de mim, uma vida que não tem como esconder. Um espírito, uma vida que entra dentro de mim e jamais parte de mim. Ele não se mistura como se fosse óleo e água. Mesmo que você converse com as pessoas do mundo, não tem como se unir. Então, como a água e o óleo não tem como se misturar, podem conversar com coisas simples, mas quando vai entrando em pontos importantes, não conseguem se misturar. Então, um cristão que nasceu de novo, se ele acha que ele consegue se misturar com as pessoas deste mundo muito bem, quer dizer que a origem dessa pessoa está errada. Quer dizer que pode não ter nascido de verdade. É engraçado que quando nós conversamos com uma pessoa que nasceu de novo, nós conseguimos nos adequar, podemos nos misturar com ele. Porque nós somos aqueles que vencem. É por isso que nós precisamos vencer. Nós somos a luz, é por isso que precisamos iluminar. Não é que iluminamos, é por isso que nos tornamos luz. Nós somos a luz, é por isso que iluminamos. Nós somos o sal, é por isso que precisamos dar o sabor. Já que o espírito da vitória está dentro de nós, nós precisamos vencer. E você vencer não é uma condição especial. Quer dizer que um cristão que recebeu a salvação, todos que receberam a salvação, quando vivem a vida de fé adequadamente diante do Senhor Deus, podem ser retribuídos pela bênção eterna. É por isso que nós somos pessoas que servimos ao Senhor Deus, nós somos incomparáveis com as pessoas do mundo, nós temos um galardão e bênçãos que nos aguardam nos céus. Como isso é dito, o Senhor está dizendo para se assentar em seu trono. Quer dizer que o Senhor, que é Rei de todas as coisas, e nós também como reis, não conseguimos imaginar a bênção preparada para nós. É por isso que os anjos invejam os cristãos. E hoje, nós pensamos de forma simples aquele que vence. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido o sangue precioso para nos salvar e ter permitido esse espírito de vida eterna, Senhor. Senhor, até que o Senhor retorne para este mundo, que nós, enquanto estivermos vivos, que nós possamos viver conforme a sua vontade, Senhor. Que o Senhor Deus permita para que o seu trabalho possa ser manifestado em uma grande bênção diante do Senhor Deus. Que no retiro de outono, Senhor Deus, permita que a sua graça para que nenhuma pessoa pereça,
dentro da igreja, em todos os trabalhos, o Senhor Deus possa estar agindo em primeira mão, que o Senhor possa nos utilizar de forma importante para que nacionalmente e internacionalmente o Evangelho possa ser pregado mais fortemente, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.